Lucas, capítulo 9, 51 a 56. Então nós vamos ler mais uma vez para relembrar desse trecho. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém, e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe preparar pousada. Mas não o quê? Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois. Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para o quê? Salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Eu gosto bastante também daquela última frase também. E seguiram para outra aldeia. Podemos ver aqui, já lembramos que já tinha aquela conversa com aquela mulher samaritana, já tinha acontecido antes. Então, na verdade, os próprios discípulos já tinham visto que Jesus Cristo se importava até com os samaritanos. Eles já tinham visto também simplesmente vários samaritanos aceitando Cristo como seu Salvador. Mas ainda assim tinha uma pouca de cegueira no meio disso. Aí podemos ver aqui que Jesus Cristo, ele estava indo para Jerusalém. Não sei se você nota isso no meio desses versículos, mas fala que deu para perceber que Jesus Cristo estava indo na direção de Jerusalém. Quem notou isso? Os samaritanos. E ele queria mandar alguém antes para preparar um lugar para dormir nessa cidade. Dá para acreditar que a cidade em si ficou sabendo. Queria ter alguns judeus passando pela sua terra, que estava indo na direção de Jerusalém. Eles não gostavam de Jerusalém de jeito nenhum. E tinham preconceito também com os judeus. Então, de propósito, eles literalmente fecharam as suas portas e falou: você não vai dormir aqui. Esquece. Judeu indo para Jerusalém, pode esquecer. Você não vai dormir na nossa cidade. Você iria ficar irritado também? É bem provável, não é? Você já está andando um bom tempo, ele escolheu essa cidade porque já deu a viagem, eles estavam cansados. Aí depois fica sabendo que o povo nem quer deixar você dormir na sua cidade. Então podemos ver aqui no meio de tudo isso, que o Tiago e João, ele fala: uau, que desrespeito para o nosso Deus, que desrespeito para Jerusalém, que desrespeito para Jesus, que desrespeito pelo Evangelho. Senhor, podemos mandar fogo do céu? Vamos ensinar eles uma lição. Como foi a reação de Jesus Cristo? Provavelmente era um pouquinho de chacoalhar a cabeça. Tiago e João,
Você não pegou o amor que eu tenho para as almas? Eles nos trataram errado, mas ainda amo cada um deles. Eu não cheguei aqui para matar. Eu não cheguei aqui para destruir. Na verdade, eu cheguei para salvar. Cuidado, Tiago. Cuidado, João. Na verdade, o Espírito que está entrando no seu coração não é o Espírito de Deus. Não é o Espírito de Deus. Na verdade, ela é o Espírito de Satanás. Nós cantamos vários cânticos. Não falaram para mim de Cristo. Tomara que o nosso preconceito contra as outras pessoas não impede a gente de ir e falar o Evangelho para as outras pessoas. Esse mundo está piorando com o lado de pecado? Ela está. O mundo está escolhendo mais e mais as escolhas erradas, mais o lado do pecado. E na verdade eles estão começando a ganhar mais coragem também de desrespeitar mais a Deus e falar mal do nosso Deus, falar mal da igreja, falar mal do crente. E como você vai reagir? Tá bom, talvez você não vai orar para Deus que Ele manda, fogo e matar o seu vizinho. Mas se a gente não tenha cuidado, nós podemos deixar essa cegueira realmente de não importar com eles como uma alma. É importante que nós podemos falar, eu vou. Mesmo que é rejeitado, ainda quero simplesmente pregar o Evangelho. Eu quero ver as pessoas ao meu redor e enxergar eles. E eu achei interessante, eles foram para outra aldeia. Foram para outro lugar. Paciência. Paciência no meio do Evangelho. Nem é cada vez que você fala o Evangelho que realmente você vai ser aceito. Conhecemos isso bem lá em Lucas capítulo 4. Nós vamos ver algumas histórias aqui na vida de Jesus Cristo. E eu gostaria de destacar. Na verdade, eu estava querendo falar sobre missões e eu comecei a olhar em tantos versículos, lá em Mateus, Marcos, Lucas e João. Gastei bastante tempo pegando todas aquelas referências. Depois eu gastei bastante tempo indo lá para ver esses trechos mais de perto. Tem vários trechos que falam sobre o Evangelho, que falam sobre missões. Porque, na verdade, é o batimento do coração de Deus. Aí, no meio de tudo isso, uma coisa que finalmente destacou no meio de alistar todos esses versículos, é que, às vezes, quando nós contamos o Evangelho, a reação não é exatamente como nós queríamos. Posso falar de novo? Muitas vezes, quando nós ficamos empolgados com falando o Evangelho, a reação daquele Evangelho não é como nós queríamos. E temos que ter cuidado, porque o efeito daquela reação, ela pode realmente nos desanimar. Ela pode atrapalhar o nosso próprio desejo de pregar o Evangelho. É fácil de pregar o Evangelho para as pessoas ao seu redor? É fácil de criar aquele assunto com o seu vizinho? É muito fácil de fazer aquele convite? Não é. Mas Jesus Cristo falou, nós vamos continuar. Vamos para outra aldeia. Olha, Lucas capítulo 4, versículo 28. Lucas capítulo 4. Na verdade, eu acho que eu vou um pouquinho antes disso. Lucas capítulo 4.
Posso falar, na verdade, rapidinho aqui, o pouquinho dessa história, já sabe um pouquinho, é quando Jesus prega em Nazaré. Jesus chega de volta na sua cidade de Nazaré. O que é legal, na verdade, é que ele já vai, se você lembra dessa história, ele já vai para Isaías, e ele leia uma profecia, que a chegada do Messias chegou. E ele falou, hoje essa escritura está sendo cumprida aqui. Ele, na verdade, estava falando as boas novas. Ele estava falando que o Messias chegou. Só que ele já conhecia o coração dos nazarenos. E eles não estavam aceitando essa mensagem de Jesus Cristo. E Jesus Cristo começou a simplesmente cutucar um pouquinho mais. É importante que o seu coração está aberto para as coisas de Deus. E depois que ele pregou, olha a reação em Lucas capítulo 4, versículo 28. Todos, olha essa palavra, todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram do quê? De ira. Se encheram de ira. Só um pouquinho. E lembra que quando Jesus Cristo estava olhando nos olhos de cada um que estava presente, ele conhecia cada um muito bem. E não porque ele era o Messias, não porque ele era o Filho de Deus onisciente, ele conhecia muito bem porque ele cresceu com eles. Eu sempre acredito que era muito provável que tinha tios, que tinha primos, que tinha até parentes presentes nessa sinagoga. E ele prega o evangelho, e como foi a reação? Ira. Ira contra o evangelho. Versículo 29. E levantando-se, expulsaram da cidade. E o levaram até ao cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. O que eles queriam fazer? Em primeiro lugar, sai da nossa presença, sai da nossa cidade, sai da sinagoga. E provavelmente no meio de toda essa emoção e no meio dessa raiva, eles começaram a pensar em fazer um passo além. E chegou até o desejo de matar o próprio Messias. De matar o próprio Jesus, que já teve um testemunho forte no meio de Nazaré por uns 26 anos lá em Nazaré. Podemos imaginar realmente Jesus Cristo, ele já sabe de tudo, mas olha, imagine a reação depois de pregar o evangelho: ira, expulso, e queria matar. Interessante que podemos ver que às vezes as pessoas, eles não reagem na maneira que nós imaginamos. Mas é importante que nós podemos notar cada pessoa. Quero também que você pode abrir a sua Bíblia para João, capítulo 5. João, capítulo 5, já começando em versículo 1. Esse trecho já é um trecho, às vezes, um pouquinho difícil, no meio da leitura, para até analisar e pensar. Mas eu gostaria de destacar algumas coisas no meio dessa história, em João, capítulo 5, versículo 1. João, capítulo 5, versículo 1. Fala, passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque,
chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Então podemos ver, só parando aqui rapidinho, podemos ver que, em primeiro lugar, Jesus Cristo decidiu de ir para Jerusalém. Precisamos lembrar, em primeiro lugar, que tem várias maneiras de entrar em Jerusalém. Tem vários portões. Tem várias maneiras de entrar em Jerusalém. Mas Jesus Cristo decidiu de entrar pela porta das ovelhas. Se esse título tem alguma coisa a ver, não sei, mas ela parece que é o lugar certo para Jesus Cristo. Realmente o pastor principal de todas as ovelhas. Então ele está passando pela porta das ovelhas. Uma pergunta: Jesus Cristo tinha dificuldades em chamar pessoas para ele? Não, foi super fácil. Simplesmente através das suas palavras, fala que as suas palavras tinham uma autoridade forte. E além disso, ele tinha feito vários milagres. Então, todo mundo queria ver o próprio Jesus Cristo. E mais ainda, pessoas enfermas. Pessoas que precisavam um milagre. Mas é interessante, fala em versículo 3 que essas pessoas que estavam lá, eles eram enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Era fácil para eles chegarem até Jesus Cristo? Não era. Não era fácil. Podemos lembrar de Bartimeu, que era um cego. Para ele, só foi por acaso, com certeza não foi por acaso, mas por acaso Jesus Cristo passou na sua frente. E ele conseguiu de gritar. Podemos lembrar de um outro paralítico que realmente tinha que ter 4 amigos de levar ele até o próprio Jesus Cristo. Essas eram pessoas que simplesmente não tinha uma maneira tão fácil para chegar na presença de Jesus Cristo. Mas eles eram bem necessitados. Eles precisavam de atenção, precisavam de salvação. Então, mesmo que Jesus Cristo não tinha problema em arrumar pessoas para escutar a sua mensagem, ele ainda mostrou o exemplo. Às vezes nós precisamos ir até eles. Você já pensou em alguém e fala: uau, fulano não vai para a igreja de jeito nenhum? Já pensou nisso sobre algumas pessoas? Aquela pessoa de jeito nenhum vai para a igreja. E talvez você está certo. Então Deus fala o quê? A igreja deveria ir até ele. A igreja deveria ir até ela. E isso é justamente o que Jesus Cristo fez. Ele foi lá para um tanque lá, era enorme, era 100 metros por 50 metros, uma profundidade de 13 metros. Os arqueólogos já acharam isso. Por um bom tempo achava que nem existia. Mas lá em 1888 eles acharam esse lugar. 100 anos mais tarde eles acharam que tinha 2 lugares, bem perto de um do outro. Viu também uma parede alta que mostrava os 5 pavilhões, que era um abrigo para essas pessoas doentes. Então tinha muita gente lá. E eles estavam esperando para o quê? Eles estavam esperando para, na verdade, um anjo chegar lá, agitar a água e, de repente, quem era o primeiro de entrar seja curado. A maioria das pessoas que estudam as Escrituras não acreditam que realmente isso acontecia. Tem alguns que falam: não, talvez.
Mas podemos ver dentro da Bíblia que isso era os 400 anos de silêncio. Deus não estava fazendo milagres, Deus não estava mandando profetas. O próprio João Batista, quantos milagres que ele fez? 0. Não fez nada. Podemos ver que não era uma época de realmente milagres. Sem falar que também você pode ver lá no Velho Testamento que nunca era um anjo que fazia um milagre. Nunca era um anjo que fazia isso. E também não faz tanto sentido que Deus vai falar, quem é o primeiro de entrar na água vai ser salvo. Jesus Cristo sempre ensinava que o primeiro seja o último, e o último seja o primeiro. Aquela ideia que quem é o mais forte, quem é o mais rápido, ganha o milagre, nem combina bem com o caráter de Deus. Mas tinha várias superstições também no meio dessa época, então é bem provável que realmente tinha, quando aquela água fervia, às vezes tinha até qual que é a palavra? Brotando água, que tinha realmente essa água que iria mover, as pessoas achavam que podia ser um milagre. E tinha um homem lá que realmente pensava isso. Olha o versículo 5. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Estava lá esperando isso por 38 anos. Então o que você iria achar? Estava dando certo a ideia dele? Estava dando certo a solução dele? Ele está literalmente esperando 38 anos. Tinha muita gente que estavam lá, mas de repente, versículo 6, que é bonito, fala Jesus, o quê? Vendo. Jesus Cristo estava indo para Jerusalém, ele iria na sinagoga, ele podia ficar na frente de todo mundo, mas Jesus, sozinho, talvez os discípulos estavam ao seu lado, mas eles não fizeram parte de tudo. Vendo-o deitado, e olha de novo, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Queres ser curado? Como você acha que seria a sua resposta? Qual que você acha que, e você está antecipando que resposta desse homem? Quer ser curado? A maioria, sim, Senhor, quero. Mas quando Jesus Cristo fala, queres ser curado? Olha o jeito que ele responde. Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Na verdade, ele reclama. Ele reclama. Não tem ninguém. Ele está desanimado. É 38 anos. Pensando em talvez, nem sei quanto realmente que isso funciona, mas talvez funciona. Alguns falam que sim, alguns não. Mas parece que cada vez que chega a minha hora, eu não consigo ser rápido o suficiente. Ninguém me ama, ninguém dá atenção para mim. Talvez Jesus Cristo queria falar de novo, queres ser curado? Eu estava zangado, ele estava irritado com a vida. Salmos, não preciso ir lá, mas em Salmos fala, olha à minha direita e vê. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça. Nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. Eu olho para o meu lado direito, mas não tem ninguém que me conhece, ninguém me dá atenção, ninguém tem interesse em mim.
Será que tem várias pessoas nesse mundo com esses pensamentos? Com essa tristeza? Gente, eu vou falar para você que tem muitos, não é só poucos. E parece que cada ano que passa tem mais pessoas assim. Esse ano de coronavírus não ajudou nessa situação também. A tristeza, solitário, se isso deixou isso só crescer. Tem muitas pessoas, ninguém tem interesse em mim. E de repente você chega lá e você dá uma palavra boa para aquela pessoa, você fala as boas novas, você fala um encorajamento, e às vezes como aquela pessoa reage? Às vezes aquela pessoa não reage como você imaginou. Seco, reclama. Nós precisamos lembrar que quando nós falamos as boas novas, não é que sempre todo mundo vai reagir da mesma maneira, ou daquela maneira que nós queremos. Nossa, tentei ser uma bênção na vida do fulano, e olha o jeito que me trata, fala daquele jeito. Precisamos lembrar que aquela pessoa que talvez já é assim faz tempo, porque realmente não tinha aquela pessoa do seu lado direito para dar atenção. Que bom que você foi naquele dia, que bom que você tentou ser uma bênção, mas talvez faltou aquela pessoa na sua vida. É muito fácil de falar, uau, o homem reagiu assim, mas imagine você literalmente sem esperança por 38 anos. Você acha que aquele homem realmente acordou aquele dia pensando, será que esse dia é o dia que eu vou ser curado? Duvido. Já tinha tantos dias, tantas semanas, tantos meses, tantos anos, com só desapontamento. E aquela pessoa com quem você vai pregar o evangelho? E aquela pessoa que você vai convidar para a igreja? Será que aquela pessoa está pensando, eu acho que alguém hoje vai passar uma notícia para mim que vai mudar a minha vida? Não. Está pensando que vai ser um dia qualquer. Vai ser um dia com desapontamento de novo, vai ser um dia difícil. Vai ser um dia desanimador. Precisamos lembrar que precisamos dar as boas novas e falar o evangelho independente do que as pessoas agem, como eles simplesmente reagem no meio daquela conversa. Então, Jesus Cristo viu ele reclamando, na verdade, com esperança no mundo e não nas coisas espirituais. Ele não falou, eu estou tentando servir meu Deus, eu estou tentando realmente fazer isso e colocando a minha confiança em Deus. Não. Mas mesmo assim, mesmo que ele não reage de uma maneira tão boa, mesmo que ele não fala muita coisa sobre Deus, olha o que Deus faz. Olha o que Jesus Cristo faz em versículo 8. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado, hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu, o mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. Podemos ver aqui que versículo 8, que Jesus Cristo simplesmente fala, então toma o teu leito e anda. Podemos ver que esse homem não pediu de ser curado. Nenhuma vez. Não no começo, quando Jesus Cristo passou, nem quando Jesus Cristo perguntou, você quer ser curado? Ele não mostra fé também em versículo 7. Mas mesmo assim, Deus cura ele. Ele merecia esse cura? Cura. Aí você pode dar o seu argumento.
Mas Jesus Cristo mostrou misericórdia e amor para ele, e falou, tá bom, vou curar você. E depois Jesus, ele some da cena. E o homem, ele, na verdade, sentiu curado. Eu achei interessante que a Bíblia até fala que ele sentiu curado e depois levantou. Uau! A palavra dele deu certo. Bom, vou levantar, vou começar aí, e ele começou a andar. E logo depois, os fariseus, que sempre estavam de olho, o que está fazendo? Por que você está carregando a sua cama? Isso é pecado, isso é contra o sábado. E ele respondeu, o mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. Até na verdade, do jeito que ele fala de novo, parece até meio seco. Por que você está fazendo isso? O homem que me curou falou para fazer. E depois, em versículo 12, perguntaram-lhe eles, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Nota essa pergunta de novo, versículo 12. Perguntaram-lhe eles, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Sério? Eles fixaram no fato que ele estava andando com a sua cama? Era para eles, fala, quem é o homem que curou você? Na verdade, eles ficaram mais preocupados com o fato que ele estava quebrando uma regrazinha do sábado que eles mesmos criaram, não Deus. E esqueceu de ver a maravilha que estava na sua frente. Uau! Quem é o homem que conseguiu de fazer tal milagre? Você pode ver que o povo religioso, eles perderam aquele amor para as almas. Amém, irmão? Você foi curado? Imagine que você está super empolgado com isso, mas lembra, não é para andar com a sua cama. Poderia ter falado assim, mas eles já perderam o seu amor para as almas. É importante, gente, que a gente nunca perde isso. Gostei muito de ver o meu pastor aqui, Pastor Lu. Pastor Lu nunca perdeu o seu amor para almas. Sempre era aquela pessoa que sempre estava procurando alguém para falar o evangelho. Sempre estava querendo achar alguém. Ele estava fora do Brasil já há 15, 18 anos. O português dele era bem difícil para ele relembrar de todas as palavras, mas ele ainda pregava o evangelho com o português que ele conseguia de lembrar. Não deveríamos perder aquele amor pelas almas. O homem lá falou, eu estou fazendo porque o homem que me curou falou. Aí depois eles perguntam mais tarde, mas quem foi? Quem foi essa pessoa? E ele falou, não sei. Não sei. Olha o versículo 14. Nesse mesmo capítulo, versículo 14, Jesus gasta mais tempo. Em versículo 14 fala, mais tarde, Jesus o encontrou aonde? No templo. Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha que já estás curado. Não, o quê? Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Jesus Cristo, ele fez aquele ato de amor, e na minha opinião, quando ele volta para ver ele mais uma vez, na verdade, ele ainda está querendo chamar a atenção desse homem. Você tem que tratar o pecado também no seu coração. Não é só ser paralítico que é seu problema, mas o seu problema também é pecado. Eu vejo muito esse milagre que Jesus Cristo fez como um ato de amor. Muitas vezes a cura de Jesus Cristo estava ligado com a salvação.
Ele viu a fé, viu que aquela pessoa realmente acreditou que ele era o Messias e estavam arrependidos dos seus pecados, e ele curou com a ideia de salvar também. Mas nesse aqui, ela aparentemente é mais um ato de amor, não podemos ver muito fé nele. E depois ele volta e veja ele lá no templo e chama a atenção dele mais uma vez: não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O que pode ser pior do que ser um paralítico por 38 anos? Alguém já fala ser um paralítico por 39 anos, né? Mas em geral nós pensamos, como pode ser pior do que isso? Mas o óbvio, a resposta é o quê? Morte sem Cristo. Morte no inferno. Morrendo sem realmente conhecer Cristo como o Messias. Então Jesus Cristo chama a atenção dele do pecado. Ele usa um ato de amor para se aproximar dele, mas também ele relembra do pecado. Quando eu estava começando o estudo com missões, eu estava querendo falar sobre os ingredientes que fazem parte do Evangelho. Amor, e também podemos ver arrependimento. O pecado. Quando nós estamos falando para alguém sobre o Evangelho, é importante que aquela pessoa pode enxergar o pecado na sua vida, se arrepender daquele pecado e não querer voltar para aquela vida velha. E também tem que enxergar o amor de Jesus Cristo. Ele viu o amor e Jesus Cristo falou, mas também você tem que prestar atenção e não peque mais. De novo, podemos olhar a razão porque esse homem fez isso, a gente não sabe totalmente, mas logo depois disso ele volta para falar para os fariseus. Foi ele. Foi Jesus. Ele que falou para mim fazer isso no sábado. Talvez foi a inocência dele, não sei. Mas de novo, era a reação que Jesus Cristo queria. Fala que na verdade Jesus Cristo recebeu mais perseguição logo depois disso, quando o homem dedurou ele e falou, foi ele que falou. Às vezes nós vamos mostrar um ato de amor grande para alguém do nosso lado, tentar falar as boas novas, tentar falar o Evangelho. E às vezes aquela pessoa não vai reagir exatamente como nós imaginamos. Vou gastar um bom tempo ajudando fulano. Eu vou até ajudar aquela pessoa financeiramente. Eu vou fazer isso. Mas nem sempre é que aquela pessoa vai reagir da maneira que você pensa. Mas Jesus Cristo está falando, eu quero que você vá para a outra aldeia. Eu quero que você cura mais um paralítico na próxima cidade. Eu quero que você volte para a sua família de Nazaré e ainda pregar o Evangelho. Mesmo que fica irado na primeira vez, mesmo que fala, não, nem quero que você vá na minha casa, então. Jesus Cristo está falando, só para você saber, Nazaré, que queria empurrar ele, matar ele, Jesus Cristo voltou. Ele voltou para Nazaré. No meio do seu ministério, ele voltou mais uma vez para Nazaré, para pregar o Evangelho. Precisamos realmente ter um amor para as almas. É importante que simplesmente podemos deixar isso com Deus. Aquela parábola do semeador, que ele semeia aquela boa semente, a Bíblia fala. Aquela boa semente de trigo. Aí depois o mundo semeia, Satanás semeia aquele joio. Aí depois tudo cresce junto. Você já pregou o Evangelho, talvez alguém até aceita Cristo como seu Salvador. Talvez comece a sair da presença de Deus, não frequenta mais a igreja,
ou frequenta mais ou menos, e você começa a duvidar, será que aquela pessoa é salvo? Será que não é? E no meio dessa parábola, o que Jesus Cristo falou? Continua jogando a boa semente. Deixa o final com Deus. No final da ceifa, ele vai realmente arrancar o trigo e o joio e depois ele vai dividir. Não é importante, só faz o seu trabalho. Deixa Deus decidir isso no futuro. Importante que podemos simplesmente lembrar de ser persistente. Tem outra palavra que Jesus Cristo fala, ele faz um banquete para o seu filho, e ele manda os mensageiros, ele fala, olha, convida essas pessoas. E o que acontece na parábola? Aquelas pessoas falam, não tenho tempo. Aí começa a arrumar desculpas, porque eles não querem ir para esse banquete. E o que Deus fala? Vai lá para todos os cantos, começa a convidar mais pessoas. Então os mensageiros, eles saem lá e começam a convidar todo mundo. E várias pessoas chegam no banquete. Mas de novo, o rei nessa parábola, ele olha ali, ele veja, como o pastor Sidney acabou de mencionar, cadeiras vazias. E ele falou, volta, vai de novo. Vai de novo porque eu quero que a minha casa seja cheia. Recusou uma vez? Tá bom, vai de novo. Recusou a segunda vez? Tá bom, vai de novo. Às vezes, podemos ficar frustrados com a reação das pessoas. Vamos terminar com esse trecho aqui. Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Você pode ver através do capítulo que Jesus Cristo já está no fim do seu tempo aqui nessa terra. Ele ama Israel. Ele ama Jerusalém. Em Lucas capítulo 19 e versículo 41, quando ia chegando, vendo a cidade, o que ele faz? O que Jesus Cristo fez? Chorou. Ele chorou. Lembra quando Lázaro morreu? Jesus chorou. Mas na verdade Jesus estava chorando por causa do fato que outras pessoas estavam tristes. Nesse trecho aqui, Jesus Cristo está chorando por causa de almas que não querem ser convertidas. Dói o coração dele. O coração dele está doendo por causa de Jerusalém. 42 e 43 fala o seguinte, e dizia, se conheceras por ti mesmo, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados, de todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão aos teus filhos dentro de ti, não deixarem em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Jerusalém estava sendo visitado pelo Messias mesmo, eles estavam rejeitando o Messias. Jesus Cristo fala em outro evangelho, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes.
Jerusalém, Jerusalém, eu queria recolher você, mas você não quis. E quebrou o coração de Jesus. Quando você prega o evangelho para uma outra pessoa, e aquela pessoa rejeita o evangelho, como está o seu coração? Como você sente? Cuidado, porque às vezes nós podemos ficar com um coração duro. Tá bom, se não quer, tá bom. Deveríamos ter aquele coração de Jesus Cristo que se quebra e fala: olha, eu quero que aquela pessoa aceite Cristo como o seu Salvador, porque senão coisas piores vão acontecer na vida daquela pessoa. E não necessariamente neste mundo, mas o próximo. Jesus Cristo estava sendo crucificado. Enquanto que ele estava andando na Via Dolorosa, enquanto que todo mundo estava jogando coisas nele, falando mal dele, tirando sarro dele, ele fala: não chores por mim, chorai antes por vós mesmos e por vossos filhos. A alma de Cristo estava doendo enquanto que ele estava carregando a sua própria cruz pelas almas que estavam assistindo ele. Na cruz ele fala: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Deus Pai, ele é um povo que nem entende o seu pecado, nem entende o que eles estão fazendo. E almas, será que ele estava preocupado com almas? Uma alma no seu lado direito, uma alma no seu lado esquerdo, e ainda falando o evangelho para um ladrão do seu lado. E tem um trecho que fala: os ladrões estavam tirando sarro dele, usou plural, e que eu saiba, parece que só tinha uns 2 lá, então talvez até que ele estava falando mal no começo. Mas Jesus Cristo fala: hoje você vai estar comigo no paraíso. E o centurião, vendo de longe, falou: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Tinha várias pessoas que rejeitaram o evangelho de Jesus Cristo. Tinha várias pessoas que agiram de uma maneira horrível. Mas tinha muitos que aceitaram Cristo como seu Salvador. O nosso desejo deveria estar que as pessoas ao nosso redor não podem falar: olha, fulano, fulana, não falaram de mim, de Cristo. Não falaram. Deveríamos ter aquele peso no nosso coração de obedecer a Deus, mas não só um peso. Deveríamos ter um grande desejo de alcançar almas para Cristo. Foi legal para mim vendo o pastor Sidney hoje à tarde. Estava super empolgado sobre o lado de missões. Satanás já atrapalhou, mandando a chuva justamente naquela hora que podíamos fazer, mas mesmo assim foi realmente uma bênção de ver as pessoas animadas e falando em como eles podiam alcançar almas. Eu lembro na pregação do pastor, na oração do pastor Sidney, antes que todo mundo foi embora, ele orou: Deus, nós estamos alegres de fazer isso, mas eu oro que isso não diminui, que esse desejo não vá embora e a gente fica acostumado de não ir atrás e alcançar outras almas para Cristo. Isso é super importante. Igreja Batista Vitória, ela é uma igreja nova.
Tem várias pessoas novas, tem crianças, tem jovens, tem adultos, mais novos do que eu. Então, no meio de ver tudo isso e ver a igreja crescendo, sempre tem novidades, sempre tem várias coisas acontecendo, tem construção. Mas o que é importante, para uma igreja continuar a ser saudável, para ver uma igreja que não morra, tem que ter a visão de almas. Se você fica só contente com amigos que estão ao seu lado, porque a comunhão que a Igreja Batista Vitória tem é excelente, é maravilhoso, é gostoso. Mas se só ficamos contentes nisso, aos poucos a igreja morre. Porque é a visão de missões que realmente ajuda aquela igreja de crescer. Seja que é plantando outras igrejas em outros lugares, seja que ela ajudando um missionário na Argentina, ou simplesmente fazendo outras atividades e indo porta em porta, passando folhetos, pregando o evangelho para o seu Nazaré, para o seu vizinho. É isso que vai deixar a essa igreja continuar sendo forte e sendo saudável. Então, não podemos esquecer das almas que ficam ao nosso redor. Temos que lembrar, ver, entender o que eles estão passando. E independente do jeito que aquela pessoa reage, precisamos simplesmente lembrar, Senhor, eu vou continuar sendo fiel, eu vou para a próxima pessoa, eu vou para a próxima aldeia. Mas eu quero ser fiel, alcançando e falando o evangelho para as almas que ficam ao nosso redor.